Checkup no rádio. Olha, hoje no quadro Checkup no rádio vamos receber João Marcelo, hipnoterapeuta, para nos ajudar a entender um comportamento muito comum, mas que traz muitos desafios emocionais. O desejo constante de agradar os outros, que muitas vezes nos deixa com a sensação de vazio no final. Por que será que, mesmo quando tentamos agradar, não conseguimos nos sentir verdadeiramente satisfeitos? João Marcelo, com a sua experiência em hipnoterapia, vai explicar como esse padrão de comportamento se forma, como ele afeta a nossa autoestima e o que podemos fazer para superar essa necessidade constante de validação externa. João, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Alegria imensa contar com você. Bom dia, João. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, caros ouvintes do Panorama 95. É uma alegria estar aqui mais uma quarta-feira, trazendo um tema bastante relevante, que eu tenho certeza que esse tema de hoje vai ajudar você que está aí do outro lado e que vai se identificar com o tema que a gente está trazendo. Marcos, para iniciarmos esse nosso bate-papo de hoje, eu quero trazer um relato que eu recebi de uma pessoa. Óbvio que ela me permitiu, né, ela autorizou que eu pudesse usar esse texto, esse relato, e aí por isso eu vou trazer aqui para você, caro ouvinte, e depois eu quero saber se você se identifica, ou você conhece alguém que faz isso, ou então, qual é a sua opinião. Aí depois que eu ler esse relato, você vai mandar a sua opinião, o que você se identifica com esse texto, aqui para o WhatsApp da rádio, tá bom? Vamos lá. Ó, o texto fala o seguinte: eu faço de tudo para agradar as pessoas. Sempre penso nos outros primeiro. Mas e eu? Parece que minha opinião não importa. Que meu valor depende de agradar todo mundo. No fim, me sinto vazio. Sempre cansado de tanto dar e quase nunca receber. Até as coisas que eu não concordo, eu acabo aceitando, só para não causar problema. E me pego me perguntando, por que tenho tanto medo de desagradar? O que as pessoas vão pensar de mim se eu disser não? Pronto. Agora preste bem atenção, você ouvinte. Quero ouvir de você a sua opinião sobre este relato que eu recebi de alguém que vive de agradar os outros, que é como se a opinião dela não importasse, não tivesse valor, e no fim ela ainda se sente vazia, acaba tendo que concordar para evitar problema, e ainda se pergunta, por que eu tenho tanto medo de desagradar as pessoas? O que é que as pessoas vão dizer se eu disser não para ela? Entre em contato aqui com a rádio e dê a sua opinião. O nosso WhatsApp é o 992053030. João, para começarmos, por que muitas pessoas sentem a necessidade constante de agradar os outros, mesmo que isso os faça se sentir vazias ou insatisfeitas? Veja, Marcos, isso que você acaba de falar toca num ponto bastante interessante, né, que é essencial da neurociência afetiva e que a gente precisa compreender. Perceba, o nosso cérebro ele é naturalmente programado para buscar aprovação social, ou seja, para ser aceito, porque evolutivamente sermos aceitos pelo grupo era uma questão de sobrevivência. Mas quando isso extrapola o limite que é considerado saudável e a pessoa passa a se condicionar a agradar a todos, ela entra num ciclo desgastante. E aqui está o ponto crítico. O cérebro dela começa a associar o valor pessoal ao quanto ela consegue agradar. E isso ativa um sistema de recompensa que fica viciado na aprovação. E é quase, Marcos, que, entre aspas, um processo de dependência emocional. Porque o sistema de recompensa cerebral, que normalmente é ativado através de conquistas, ou quando a gente, sei lá, consegue alcançar algum propósito na nossa vida, ele passa a ser ativado em pequenas doses, só que a partir da aprovação dos outros. E o problema é que essa recompensa, ela é momentânea, ela não traz a satisfação real, porque vem de fora e não de dentro. É como estar preso em um ciclo onde essa pessoa precisa sempre dar validação
externa para se sentir um mínimo de valor próprio. E aí, Marcos, quando nós precisamos dizer não, isso desafia o sistema de ameaça do nosso cérebro, ativando áreas como a amígdala, que regula o medo, e o cérebro ele interpreta esse não como uma possibilidade de rejeição e da perda do vínculo social. E para uma pessoa que se sente dependente da aprovação, essa possibilidade, olha só, se torna aterrorizante. Então ela busca evitar. A todo custo, ela busca evitar dizer não para alguém. Como o relato que eu trouxe. Eu quero dizer não, mas só para agradar, para que aquela pessoa não fique com raiva de mim, na minha cabeça ela não vai gostar mais de mim, eu vou perder, sei lá, a amizade, a relação com ela, então eu evito a todo custo, mesmo que isso acabe saindo caro para mim. E aí, o custo disso acaba se tornando muito alto, pois ela abandona, deixa de lado as suas próprias necessidades para poder agradar e satisfazer apenas o outro. Esse comportamento de tentar agradar a todo custo pode estar relacionado à nossa autoestima ou à forma como fomos criados ou não? Olha, Marcos, eu acredito que filho de peixe, peixinho é. Quando eu vejo, por exemplo, inclusive ontem mesmo, até vou pedir a você, ouvinte, que está aqui conosco agora no Panorama 95, se você entrar, não agora, depois da entrevista, em João Ansiedade, não sei se você já me segue, ontem eu coloquei assim, ontem à noite eu fiz uma publicação e eu coloquei assim, qual frase você já ouviu do seu pai, da sua mãe, ou de quem te criou, e que você jamais falaria para os seus filhos? Qual foi a frase que você já ouviu que jamais você falaria para os seus filhos? Pronto. Você depois vai lá em João Ansiedade e você vai ver vários comentários que já foi inserido. E aí eu gostaria muito que você também participasse e colocasse a frase que você já ouviu e que jamais você diria para os seus filhos. Estou falando isso, Marcos, para você entender o quanto, né, essa transferência ela acaba acontecendo. Se eu vejo, por exemplo, que a minha mãe foi uma pessoa de ser calada, de ser neutra, de aguentar tudo calado, de agradar demais, de fazer demais, eu vou ter duas coisas. Ou eu vou repetir, ser igual, ou eu vou me rebelar. Ai, minha mãe ela era assim, assim, assado. Deus me livre de eu ser assim. Aí faz o extremo, né? Só que isso acaba, o que motiva é a dor. A dor que motiva você ser esse diferente, né? Por exemplo, meu pai era alcoólatra. Eu tenho nojo de álcool, né? Porque veja, isso é a dor. A dor é que motiva você ir para esse extremo. Do mesmo jeito, né? Quando você acaba repetindo também. Então, do mesmo jeito, Marcos, são esses comportamentos, né? Se eu vejo que tem uma dificuldade de dizer não, que eu vejo que tem que agradar, então acaba que eu aprendi a ser assim. Temos aqui áudio aqui no nosso WhatsApp, 992053030. O povo quer falar conosco e com o João Marcelo também. João, vamos lá, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia a todos. Eu acho que sim, a gente tem que agradar os outros, principalmente quem tem problema, alguma coisa, a gente tem que fazer o máximo para agradar. Eu sou assim, eu gosto muito de agradar os outros. E quero mandar os parabéns, aproveitar esse espaço para minha filha Ingrid e Alina, aqui no bairro Soledade, está aniversariando hoje. Tenha um bom dia, fique com Deus. Um abraço para a Ingrid, aí aniversariando hoje aqui em Caicó. Tem mais um áudio aqui no nosso WhatsApp, vamos lá, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, João. Saudade de você, nunca mais veio dar palestra em Jardim de Seridó. É Valdenura. Olha aí, a turma tá cobrando sua presença lá em Jardim Seridó, viu, João? Oi, tá cobrando a palestra. Eu tenho esse receio de sempre achar que vão pensar ou não gostar. Acaba adoecendo, fico tonta, com tremor, nas carnes, sensação muito ruim. Olha aí, João. Pois é, Marcos, olha, a primeira ouvinte, né, que interagiu, ela falou, eu não vejo problema não em agradar, eu gosto de agradar as pessoas. Perceba, quando se fala em agradar, concordo com você, ouvinte,
que não tem problema em você agradar. Desde que você se agrade em primeiro lugar. Eu estou fazendo isso porque eu quero fazer, porque eu gosto. Né? Eu estou me doando porque isso me faz bem. Pronto, não tem nenhum problema. Não tem problema algum nisso. Agora, o problema começa a surgir na sua vida quando você tem que agradar para poder ser aceito. Quando você tem que agradar para fulaninho não ficar com raiva de você. Quando você deixa a sua própria vontade, como eu já conheci inúmeras pessoas que deixam o comer na mesa para poder fazer algo para o outro. Quando ela não quer fazer algo e acaba fazendo só para poder não ter que desagradar, para fulaninho não ficar com raiva dela. Pronto, aí é um problema. Porque você está deixando as suas próprias necessidades, os seus desejos, os seus interesses de lado e colocando sempre o outro em primeiro lugar na sua vida. Aí sim, isso acaba se tornando um problema. Aqui no nosso WhatsApp tem uma pergunta do ouvinte que ele pergunta o seguinte: João, quais são os sinais mais comuns de que alguém está tentando agradar o tempo todo e como isso pode afetar o bem-estar emocional? Veja, eu penso que o que você pode usar como um termômetro é o que eu estou fazendo, era o que eu estava falando agora, o que eu estou fazendo pelo outro é porque eu quero, e se eu não fizer, isso vai ter algum problema? Vai ter algum problema se eu não fizer? Acho que isso é um bom termômetro, eu pensar dessa forma. Né? E se eu não fizer isso aqui para aquela pessoa, vai estar tudo bem também? Ou não? Ou não? Será que fulaninho vai ficar, né, vai ter alguma reação e isso, sei lá, pode acabar inflamando a nossa relação? Né? Eita, não, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, fulaninho vai ficar chateado comigo. Acho que você já ouviu falar, né, aquele ditado que diz assim: você pode fazer 99%, se você não fizer aquele 1%, você nunca prestou. Então, assim, pronto. Aí é um ditado clássico para a gente poder entender essa história de querer agradar a todo custo. Né? Então, assim, será realmente que uma vez eu posso dizer um não? Acaba que para aquela outra pessoa não existe essa possibilidade de dizer não. E aí isso acaba, né, inflamando e, consequentemente, afetando a sua autoestima, né, porque daqui a pouco você começa a abdicar das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, somente porque a vontade do outro é o que prevalece na sua vida. E isso cansa, Marcos, isso cansa. Cansa e muito. Você sempre está querendo ajudar o outro, a fazer pelo outro, a se doar, a se dedicar, deixar suas vontades, seus desejos, tudo que você quer fazer também. Você deixa tudo de lado e só vive a vida do outro, do outro, do outro. E aí acaba que você só vive dentro do barco dos sonhos da vida das outras pessoas. E o seu barco, e os seus sonhos, e a sua própria história, fica para quando? É para quando sobrar tempo, é quando der certo, é quando você puder, né? E assim, acho que é um momento de você realmente parar e analisar, né? Será realmente que eu só vou deixar para fazer para mim quando der certo, quando tiver tempo, e tudo que é bom e do melhor, você apenas abdica de você mesmo e coloca para o outro. Tem mais participação aqui ao vivo no nosso WhatsApp, 99205-3030. Bom dia. Bom dia, doutor. Sou seu fã. Amo esse seu programa. Sou Maria de Jorge de Barra Solidária. Sou desse jeito. Agrado os outros e não vale nada a minha opinião. Já cheguei até a deixar um prato de comer, como o senhor está dizendo, para atender à vontade dos outros, com medo de magoar. Muito obrigada aí por esse programa. Tenha um santo e abençoado dia. Tem mais participação, bom dia. Bom dia, doutor João Marcelo. É engraçado, eu sempre que saio fora de alguma situação que eu estou vendo que não dá, não tem condições, que a pessoa só quer mesmo se aproveitar do que eu faço, eu saio fora, aí sempre eu ganho inimigo. Eu já estou cheio de inimigos sem fazer nada, porque quando eu já vejo que minha situação não dá mais para mim continuar, aí eu saio fora, né? Eu saio fora, aí sempre eu ganho inimigo. Quer dizer, eu já estou cheio de inimigo, porque eu já saí fora de muitas coisas mesmo, que eu só pensava nos outros e não em mim. Aí hoje eu estou, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Aí com isso,
eu arrumei várias intrigas, mas eu estou vivendo, porque é assim que está me fazendo bem. E eu quero bem-estar para mim, para os meus pensamentos, para os meus, como é que se diz? Para minha mente, eu vivia muito perturbada, porque eu me preocupava com todos e não comigo. E hoje eu me preocupo comigo e não com o resto. Aí eu ganhei várias inimizades. Mas eu estou vivendo bem, graças a Deus estou ótima. E aí, João Marcelo? Arrumei vários intrigados porque pensam em mim, né? Pronto, Marcos, ora essa paciente e essa ouvinte, ela trouxe agora um relato que acontece muito durante o processo de terapia. Veja só, quando uma pessoa chega no meu consultório, o problema dela é exatamente esse, que essa ouvinte acabou de falar. Eu tenho que agradar, eu tenho acaba que eu deixo a minha vontade para poder viver a do outro, para poder não sei o quê. Eu sou aquela pessoa que aceito tudo de todo mundo, que para mim tudo tá bom, eu vivo calado, eu vivo me reprimindo. Pronto, essa sou eu. Isso te incomoda. Você passa pelo processo de hipnoterapia, resolve, e agora você começa a dizer não, você começa a abrir a boca, você começa a ter posicionamento, você começa a fazer por você. Você sabe o que é que as pessoas ao seu redor vão falar? Vixe, vamos dizer que foi Marcos que fez o tratamento. Então ele vai dizer assim, vixe, Marcos depois que fez essa terapia até pior. O tratamento fez efeito contrário, porque Marcos está pior do que era. Tá, realmente. Por que Marcos está pior do que era? Porque Marcos agora está pensando nele. Ele não está mais agradando o outro. Se Marcos tivesse lá na terapia continuado a ser o besta de sempre, a agradar, a só balançar a cabeça direto e fazendo e agradando a todo custo, fazendo tudo que o outro deseja, aí, vixe, Maria, no instante o outro ia falar desse jeito. Pense, dinheiro bem investido, valeu a pena, valeu a pena. Por quê? Porque você vai continuar fazendo o que o outro deseja. Ou seja, o outro quer te ver bem, mas um bem que agrada a ele. Um bem que faça também, que traga algum benefício a ele. E perceba, isso acontece, Marcos, com muito mais frequência do que você pode imaginar. Porque eu quero lhe ver bem, mas desde que você esteja me agradando. E aí, quando você começa a desagradar, quando você começa a pensar em si mesmo, aí o resultado, infelizmente, é o que essa ouvinte acabou de dizer. Acaba tendo... porque aquela pessoa, ela só queria... O que você pode oferecer a ela, somente. Ela só queria aquilo seu, né? Entre aspas, é o interesse. Marcos, eu sei que o horário já está se Só para fechar, tem mais um depoimento aqui, por gentileza. Certo. Bom dia, Marcos e doutor João. É Iva aqui da Barra Nova. Semana passada eu fui para doutor João. Me senti muito bem, gostei muito dele. Pretendo voltar para fazer um tratamento com ele. Se Deus quiser, vai dar certo. Eu era desse jeito. Eu agradava as pessoas, fazia tudo pelas pessoas e não pensava em mim. Mas, uns tempos para cá, eu mudei. Não faço mais. Quem não gostar, não estou nem aí. Mas eu tenho que pensar primeiro em mim e não agradar os outros, porque no fim só quem sai perdendo é a gente. Obrigado, Ivo. E aí, João? Olha, vamos aqui só para a gente poder fechar, porque aí eu fundamentei e agora eu vou dizer o que você ouvinte pode fazer, porque de repente você está até agora esperando essa entrevista falar, e sim, mas o que é que eu posso fazer para sair disso? Né? Então vamos lá. Primeiro, é essencial criar uma nova fonte de recompensa interna. Isso significa que você precisa começar a definir limites e fazer escolhas baseadas no que realmente importa para você e não para os outros. Neurocientificamente, isso significa mudar as conexões que reforçam esse comportamento, porque a satisfação vem do respeito aos próprios valores e não da aprovação externa. Além disso, pequenas práticas, como por exemplo, se perguntar o que realmente eu quero. Diante das decisões, isso ajuda o seu cérebro a reforçar um novo padrão de autocuidado. E a chave é não esperar que o mundo
valorize as suas escolhas. É você, preste atenção nisso, é você que precisa valorizar as suas escolhas. Aos poucos, diga para você mesmo, não para pequenas coisas e observe como isso vai fazer você se sentir. O seu cérebro, ele precisa de experiências positivas para quebrar essa associação entre a aprovação externa e o valor próprio. Também é fundamental você buscar apoio. Por isso, um exemplo como a hipnoterapia, que pode trabalhar diretamente no seu inconsciente para reconstruir a sua autoconfiança e se libertar dessa prisão emocional. E é como eu sempre digo, Marcos, você precisa sair desse ciclo e começar a valorizar a si mesmo. E comece, né, tomando uma nova decisão, agendando uma consulta de hipnoterapia e vamos juntos, eu e você, com realmente uma base sólida de autoestima e de segurança emocional, começando pelo passo mais importante, cuidando de si mesmo, para que você possa cuidar do outro. Você coloca sempre o outro e esquece que para você cuidar do outro, você precisa estar bem. É bíblico, ame o próximo como a si mesmo. João Marcelo, ele é hipnoterapeuta, está na clínica Anaí Costa, na Rua Padre João Maria, 56, vizinho à Catedral de Santana, no centro de Caicó. Telefone 996966533 e o Instagram, @João Ansiedade. Obrigado, João, viu, por sua participação. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos. Até a próxima quarta-feira. 8h40.